no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nessa sexta-feira, dia 29 de julho de 2016. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com a 93 pelo WhatsApp. Vale com a 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. E o morador da Baixada Fluminense, minha gente, preso por suspeita de ligação com o Estado Islâmico. Com essa... Que é isso, hein? Essa eu não esperava, não. Quero ouvir a sua opinião, sua participação. Nós vamos estar interagindo aqui, debatendo sobre esse assunto no programa de hoje aqui na 93 FM, minha gente. Aluno sambou na hora do hino nacional e tomou advertência. Olha, para os mais antigos lembro aí, eu tô vendo aqui vários companheiros aqui à mesa, são bem mais antigos, bem mesmo mais antigos. Na hora do hino, a turma tinha que ter uma compostura ali, todo mundo de olho, a professora vinha, chamava a atenção. O que está acontecendo? Pode isso? A escola chamou a atenção e deu uma advertência. Nós vamos debater sobre esse tema no programa de hoje aqui na 93 FM. Também vamos conversar aqui sobre outros assuntos e nós vamos interagindo ao longo do nosso Debate 93 de hoje. Olha só, minha gente, existe uma idade certa para se iniciar um namoro? Como devem agir os pais cristãos quando seus filhos ainda adolescentes querem namorar? Não seria melhor namorar em casa que correr o risco do namoro pelas ruas? Quais os riscos de um namoro que começa cedo demais? O adolescente cristão deve esperar ou namorar? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Edeni, cantora e compositora, é a nossa menina da mesa de hoje. Existe uma idade certa para começar o namoro? Bom dia, J.R., bom dia aos meus queridos companheiros aqui de debate e a nossa audiência qualificada, selo 93 FM. Olha, J.R., Eclesiastes diz no capítulo 3 que tudo tem um tempo determinado. Tem tempo de nascer, tempo de morrer. Eu não diria que há uma idade certa, né? Vamos colocar aqui aquele limite. Mas existem fases que não deveriam você pular ou você tentar trabalhar outra coisa nessas fases. Por exemplo, o que um adolescente que não trabalha, que estuda, que depende dos pais, né, vai querer ficar namorando, sendo que não tem a pretensão de casar? Por quê? Eu quero chegar no ponto que para que serve o namoro? O namoro serve para que as pessoas tenham um período de tempo para se conhecer, né? Analisar se há afinidade ou não, se é aquilo que quer para a vida. E como é que uma pessoa que não tem pretensão alguma de seguir para um noivado e após um casamento quer namorando? Então, eu acredito que... Mas isso cabe aos pais, J.R., monitorar, porque se deixar a galera à vontade, meu filho, depois deu assim, começou a achar que é gente... O pastor Tassi Júnior, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, na Barra da Tijuca. Pastor, bom dia, bem-vindo. Uma de nossas ouvintes conta aqui, pastor, meu filho tem 14 anos e já tá namorando em casa. Eu falo pra ele tem que estudar, que não está na hora de namorar, mas o meu filho sempre foi precoce. O que eu devo fazer? Que lindo. Bom dia, queridos debatedores, pastor J.R., que prazer estar aqui mais uma vez. É um tema muito importante, muito pertinente ao nosso tempo. Eu creio que sim, eu vou acompanhar aqui a nossa querida Edeni. Eu creio que a gente precisa procurar administrar essa questão. Eu acho que a igreja tem o seu papel de dar as instruções necessárias aos pais, às famílias, a questão de administrar o lar. E eu creio que para combater a pressão da mídia, a pressão desse
desse nosso tempo, né? Que parece que está acelerado demais. Eu creio que entra esse papel dos pais. Eu creio que essa mãe que participa da nossa programação hoje está fazendo um papel importante de acompanhar o filho. Eu sei que tem 14 anos, mas esse é o papel, de acompanhar, de colocar regras, horários, colocar padrões para que possa acompanhar o namoro. Lamentavelmente, bom seria, como disse a nossa querida irmã Edeni, que todo mundo pensasse assim, de que tem que pensar no casamento, preparar para o casamento, mas a gente tem uma pressão muito forte de que todo adolescente tem que namorar, é na escola, é na rua, é no colégio, é no shopping, e aí a gente precisa entrar aí com uma ferramenta de como resolver esse problema. O pastor Anderson do Carmo, da Cidade do Fogo, bom dia, bem-vindo, meu querido irmão. Quando a nossa ouvinte fala de precocidade, né? De certa forma, o menino pode ser um menino precoce, o menino começou a andar com 3 dias, começou a falar com 1 semana, já tá lendo inglês, espanhol e francês com 5, 6 meses. Precocidade, de alguma forma dá uma amenizada, né? Porque tem 14 anos, mas ele é muito precoce. Outro ouvinte aqui dizendo, JR, melhor que namore dentro de casa, sob o olhar dos pais, do que na rua, escondido dos pais, mas exposto aos desejos da carne. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor Anderson? Antes de mais nada, bom dia a todos os debatedores aqui da mesa. JR Vargas, prazer retornar. Obrigado, irmão. Aos ouvintes da Rádio 93, uma alegria grande poder estar aqui para contribuir, para auxiliar os irmãos com as dúvidas. Bom, JR, eu acho que essa questão de ser precoce também tem a ver com o incentivo. Então, às vezes, o que você já foi citado aqui pelo nosso pastor, às vezes o menino ou a menina está muito precoce nessa área por causa dessa mídia que está aflorando a cada dia a sexualidade de maneira banalizada, né? A sensualidade, seja na música, seja numa novela, seja num filme, e isso acaba aflorando esse adolescente ou essa adolescente de maneira precoce a entrar numa fase que ainda nós temos que manter a fase da inocência, da pureza, e desenvolver de uma forma sadia essa pré-juventude. Então nós estamos vivendo uma época onde essa inocência, aonde essa pureza não está sendo guardada, ela está sendo invadida de maneira precoce. O senhor está perdendo essa inocência muito cedo, pastor? Muito é isso? cedo. Eu sou pai de 55 filhos, e entre eles, JR, agora vamos lá, eu tenho 15 meninas na faixa etária de 16 até 21 anos. Que benção. Aleluia. Um lugar tranquilo. Então você imagina, se a gente, pais, né, não lutar pelos nossos filhos e fazê-los entender que apesar do que eles assistem na televisão, isso aí não é o correto, a gente vai ser engolido por esse sistema. O pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia, bom dia, seja bem-vindo, pastor. Aqui uma ouvinte dizendo, com essa ideia de melhor namorar em casa que na rua, minha sobrinha começou com 12 anos, hoje tem 16 e é o 10º namorado dela e agora ela está grávida. Bom dia a todos. Eu vou assumir aqui que quando o JR falou de bem mais velho, estava talvez se referindo a mim mesmo. Não, foi eu pensei no Anderson. Foi no Anderson. É a tinta, só na verdade tinta. É o Tassis, entendeu? É assim, eu já passei por várias fases, não tenho a experiência de 55 filhos do Anderson, mas eu creio que tudo isso que está sendo dito aqui vai contribuir para a reflexão e a análise do nosso tempo, que é um tempo de precocidade, principalmente nas questões sexuais. É um tempo onde as crianças estão expostas em virtude, muitas vezes, das mães que precisaram sair do ambiente doméstico para o ambiente profissional e deixaram a critério, muitas vezes, da televisão, o ensino para seus filhos. A televisão dos nossos dias mais deseduca do que educa. E isso vai gerando uma série de comportamentos que vão se desdobrar nos ambientes domésticos e da sociedade. A pergunta que se faz aqui, no que diz respeito a essa problemática de uma menina de 12 anos que chegou aos 16 já tendo tido 10 namorados, evidencia exatamente uma questão importante.
que é a da primeira pergunta. Existe idade certa para iniciar um namoro? Existe, só que ela não é cronológica. É uma idade emocional e só pode ser avaliada por aqueles que estão cuidando de seus filhos, aqueles que estão próximos. Esta responsabilidade, embora tenha sido dito que a igreja precisa participar, a igreja participa apontando o caminho, educando e ensinando, mas as decisões precisam ser assumidas pelos pais. Agora, vocês disseram que existe um risco, pelo menos o risco de se perder a inocência quando se começa um relacionamento muito cedo. Teoricamente, você tem uma escadinha de maturidade emocional e também de envolvimento relacional. Quanto mais cedo se inicia esse envolvimento relacional, a tendência é que a pessoa não volte à inocência dos 12. Ela volte à suposta maturidade dos 14, ou seja, o que já viveu entre 12, 13 e 14 anos é dali em diante. Se antes só dava a mão, agora beija não sei o que lá, é do beija não sei o que lá em diante, aí não volta a dar a mão. Não é isso que eu tô falando. O namoro, nesse sentido, ele é uma instigação também sexual, por conta de que há beijos. Sim. E os beijos hoje que se mostram nas novelas, nos filmes, são cada dia mais acalorados, mais cheios de vigor sexual. Então os nossos meninos vão vendo aquilo e é natural, porque é da essência do ser humano, que aconteçam essas questões, e essa precocidade vai sendo estimulada. Volto a dizer que cabe aos pais o cuidado e as decisões, e que existem muitos pais que estão querendo passar para a igreja a ideia de que se tem que a igreja construir um código para essa finalidade. Olha aqui um ouvinte dizendo: JR, esse debate de hoje será tudo para minha vida. Meu filho está com 11 anos e já está conversando com uma garota. Eu descobri, chamei a menina e chamei o meu filho para conversar. Disse para ele que ele terá tempo para tudo. Ela tem 12 anos, olha só, o menino tem 11, ela tem 12 anos e pediu pelo amor de Deus para eu não contar para a mãe dela. Sinal de que ela não é amiga da mãe, diz aqui a nossa ouvinte. Ele 11 e ela 12. A princípio, né, o que geralmente as pessoas pensam? Que bonitinho, né? Que bonitinho. Mas a partir dessa ideia do bonitinho, depois pode acontecer coisas não agradáveis para essas crianças, porque a própria idade, se não são crianças, são aí pré-juvenis. Independente se o adolescente ou a criança se acha pronto para o namoro, a responsabilidade dos pais, ela não deve fugir. Por quê? Não é porque a criança ou o adolescente se acha apto para esse momento que os pais têm que, não, você acha, então vai, tá liberado, não, porque tá debaixo do mesmo teto, dependendo do que acontecer, vai recair sobre os pais, por exemplo, o caso de uma gravidez. Então o que acontece? Não tem como fugir dessa questão dos pais, porque, gente, pela idade, não interessa o amadurecimento, é criança, é adolescente. Ô, pastor Tarsis, olha aqui, ouvinte dizendo: minha filha tem 14 anos, quer namorar, mas o pai não permite. Mas eu sei que ela já namora escondido. Aí que tá. O que a gente faz? Não tem jeito. Ela namora, a irmã, a prima namora, a colega da escola namora, todo mundo namora. Eu não sei se cabe hoje uma posição assim extremamente radical. Eu acho que tem que ter muito diálogo, tem que sentar, tem que ter aquela conversa franca do pai, da mãe. Porque assim, eu queria até apimentar o assunto, o pastor JR, se me permitir, que a gente tem uma outra pressão hoje, que é a pressão da questão homossexual, né? Aí, por exemplo, um pai de um adolescente de 14, 13 anos, eu já ouvi isso na igreja: pastor, mas não é melhor eu deixar, pastor, porque... Pastor, ele tem colega homossexual, pastor. Eu tenho medo, pastor, que ele tenha interesse depois pelo mesmo sexo. O que eu faço, pastor? Não é melhor estimular, pastor, que tem 14 anos, aproveitar que ele tá gostando da coleguinha, estimular uma paquera e eu vou controlar? Então, assim, tem que ter um diálogo, tem que conversar, tem que ser franco. Eu tenho um filho de 6 anos, JR.
E ele me surpreende com algumas colocações que na minha cabeça não entra que é para a idade dele. Então assim, onde ele está ouvindo isso? E aí eu começo, ele traz o assunto para mim, mas onde você ouviu isso, filho? Ah, na escola. Mas quem falou isso, filho? Eu tento travar para poder ir dando informações para ele à medida que eu sei que ele está perdendo essa ingenuidade. 6 anos. Me apresentou questões, assim, de assustar, eu passo a bola até pra minha esposa, falo, me ajuda nisso aí, vamos ver que a gente, porque tem que ter esse acompanhamento, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa sensibilidade de poder ir dando, não há idade, eu venho JR, eu venho do Sul, eu sou do Paraná, lá no Paraná, a galera casa com 18 anos, 19 anos, é normal. Eu tinha essa pressão com 18 anos de querer casar. Me mudei pro Rio e aí vi que aqui o tempo é um pouquinho mais longo, tal. Então assim, eu creio que não tem idade, é uma questão de não só de emocional, como disse o pastor, mas cultural também. Agora, essa pressão com relação à homossexualidade talvez seja um tema bastante interessante pra gente propor aqui uma reflexão, porque se existe esse medo, muitos pais não é nem autorizar, vão encorajar, estimular para resolver, né? Não, esse aqui é macho, tá resolvido e tal. O que vocês acham? JR, 2 coisas que eu queria colocar, né? Aproveitando aqui o gancho do pastor Tarso. Primeiramente, o seguinte: o pai que proíbe uma menina de 12 anos ou um filho de 11 anos de namorar não é radical. Em nenhuma hipótese. É proteção, é preservação. Tem um momento em que o filho, quem tem filho sabe disso, ele quer tomar uma atitude. E aí você tem que impor a sua autoridade do lar, de forma como, com diálogo, consciente, com a conversa. E se o filho não querer entender, é simples, não põe a mão na tomada. Se pôr a mão na tomada, o pai vai ter que botar você de castigo, e pronto, acabou. Porque quem tem que dar autoridade dentro de casa é pai e mãe. Primeiro ponto, só para completar o que o pastor dizer. Pastor, só para apimentar o assunto, você acha que o castigo vai resolver a questão ali? Mas vai impor limites. Tem coisas mas dentro o de namoro casa. vai acabar? Você acha que vai acabar? Mas aí não é responsabilidade apenas do pai. Ele está fazendo o papel dele. A gente não pode, em nome do nosso papel, porque pode acontecer isso ou aquilo, a gente tem que abrir mão do nosso papel. O que eu acho que está sendo colocado aqui é que deve haver diálogo e uma questão de limites. Nesse aspecto, eu concordo completamente no que diz respeito à minha própria experiência. Eu tenho um filho que fez agora 5 de julho, 23 anos, e outro que vai fazer 18 anos agora 7 de agosto. Tô louco com os meninos casarem. Mas assim, a verdade é que desde cedo nós falamos com eles, embora fossem meninos, vocês vão namorar efetivamente a partir dos 16 anos, se tiver alguém, mas vocês não são obrigados a namorar aos 16 anos. Vocês podem, o meu vai fazer 18, não teve até hoje uma namorada oficial, ele está mergulhado nos estudos, quer estudar, quer isso tudo. Agora tem a pressão que você tocou, Tarso, que é de fato muito importante, que é a questão da homossexualidade. É bom lembrar a todos os pais que o pecado da heterossexualidade não corresponde à transformação de uma sexualidade na outra. Você estimular um menino ou uma menina para a prática heterossexual não quer dizer que ela não vá abolir a tendência. Até porque o grande problema, a meu juízo, é deste tempo de insaciabilidade humana. Esse furor dessa onda homossexual dos nossos dias não é fruto só de uma temática ou de um esvaziamento de um olhar heterossexual, mas é de um olhar existencial insaciável. As pessoas estão indo para outras práticas porque não conseguem se saciar mais em coisa nenhuma, porque essencialmente o ser humano ele fez uma opção e essencialmente é insaciável. Então, se você estimular a heterossexualidade para que ele então reprima a homossexualidade latente, se houver ou não é o caminho. O caminho é trazer um limite a partir da palavra de Deus, aquilo que nós fomos criados para ser. Deixa eu ver se eu entendi, pastor César. Então quer dizer que o medo que o filho ou a filha se torne homossexual tem feito com que alguns pais encorajem o seu filho a namorar uma menina, a menina a namorar um menino, independente de idade, para evitar que corra esse risco. O senhor está dizendo que ao encorajar isso, ao estimular isso muito precocemente,
ele pode subir ou descer esses degraus que nós conversamos anteriormente, que envolve a bissexualidade, a homossexualidade, ou seja, estar ou ser insaciável. Quanto mais cedo essa fome for estimulada, a chance dele querer experimentar toda essa prática aumenta. Inclusive a bestialidade, se for possível. Então é um perigo muito grande. E não é errado só o homossexualismo, no nosso caso, no nosso pensamento. Você incentivar o filho e ele daqui a pouco vai se tornar promíscuo nessa área, é da mesma forma. Então é o mesmo princípio passos, muito bem tocado e apimentado a ideia da... Muito bem, outro ouvinte aqui dizendo, eu conheço um caso assim, o pai não deixava a filha namorar de jeito nenhum, ela namorava escondido, sabe o que acabou acontecendo? Ela engravidou aos 15 anos. Mas não foi porque namorou escondido, ela engravidou porque... Ela engravidou porque fez sexo. Não é isso? Porque não tem outro jeito. Senão vai botar o pai agora, quer dizer, se o pai não deixa e a menina namora escondido, quem tá errado é o pai? Exatamente, não é a posição do pai. Olha a lógica aqui. O pai tá errado, ele deveria ter autorizado. Mas você não quis autorizar. Não é tão simplista assim, não. É que a gente pega um quadro e a gente quer achar um culpado. Acho que é um conjunto de fatores. Na realidade, as pessoas pegam uma situação para justificar outra. Em relação ao que o pastor César estava falando, é importante que os pais tenham a consciência, conscientizem os seus filhos que não é por conta de para você não ser um homossexual, você tem que estar com uma pessoa do sexo oposto. Você tem que ter tempo, você não pode pular as suas etapas, porque hoje nós vemos crianças que não se vestem mais como crianças, não brincam como crianças, não digo todas, é claro, mas muita maioria erotizadas, né? Tem, inclusive, eu estava comentando com o pastor César, antes de nós entrarmos aqui, tem uma menina muito famosa na internet, lógico, não vou citar nome, mas não é muito difícil de saber, ela é conhecida aí pelos falsetes que faz. Eu vejo como pai dessa criança, a culpa está totalmente nele, porque ele incentiva, inclusive ele foi aberto um processo contra ele, porque num show, a menina se deitava no chão e agia totalmente de forma erótica, né? A menina se veste, é muito bonita, aí você entra nos vídeos que essa menina posta, xingam essa menina de tudo quanto é nome, mas de quem é a culpa? Ela é uma criança, ela tem 9 anos, não importa se ela quer ser artista, se ela quer aparecer, se ela tem ou não talento, ela está sob a guarda de um pai e de uma mãe. Então, independente se vai virar homossexual, se vai virar isso ou aquilo, o pai e a mãe têm que ter consciência que não é para evitar um caminho que você justifica outro, né? Eu quero deixar isso muito forte aqui, porque por conta disso se abrem legalidades que não se deveriam abrir na vida dos próprios filhos. Olha que ouvinte dizendo, JR, minha filha tem 19 anos, JR, ela gosta do baterista da igreja. Baterista. Podia gostar de outro instrumento. Baterista, sempre fazendo sucesso, gosta do baterista da igreja. Que tem 16 anos, a menina tem 19 e o baterista tem 16 anos, mas mesmo ele correspondendo, isso é a mãe escrevendo, esse texto de mãe é completamente diferente, mas mesmo ele correspondendo, sendo um bom rapaz, o meu esposo não permite, por ele ser mais novo, meu marido está certo? Como agir nessa situação? É difícil dizer tá certo ou tá errado. O seu marido tem uma posição. O marido conhece a menina também. Dizer que tá certo ou errado para nós, nesse Fica contexto, complicado. sem conhecer a idade do jovem, no sentido, não uma idade de 16 anos, mas a maturidade. A idade emocional. Né? Exatamente. Porque uma moça aos 19 anos, ela naturalmente deveria ser mais madura que até que um rapaz de 19 anos. Imagine um rapaz de 16 anos, mas aí nós precisaríamos conhecer. Agora, se esse pai está errado, eu acho não, ele tem uma visão. E se ele consegue ensinar a filha dele, sem radicalismo, mas no diálogo, na conversa, na boa conversa, aproximação do pai, trazer a filha para perto de si e ensinar e mostrar os porquês, porque o grande problema é você dizer não sem dizer o porquê, pelo menos. Isso que é importante. Eu queria aproveitar aqui e passar minha experiência. Eu sou filho de um casal que tiveram 4 filhos, 3 homens e uma menina. E meu pai e minha mãe, homens, um casal muito, muito simples, tiveram aí escolaridade mínima da época deles. Mas o meu pai e minha mãe sempre, assim, nos deram muitos princípios. E eu, quando cheguei na adolescência, claro,
aquele desejo de conhecer, de paquerar, de tal, participar dos congressos para pegar contato, fazer aquele network. Pegar contato. Pegar contatos, contatos, fazer network. Eu era assim, eu era muito tocado pelos princípios na hora de conhecer alguém. Eu lembro que aquilo ficava muito latente dentro de mim, aqueles princípios, os exemplos que eles haviam passado. Então, assim, eu acho que daria para pegar um caminho desse. Pai, mãe, carregar os filhos com princípios, com exemplos, sabe? Eu volto a tocar no mesmo ponto que eu toquei no começo do nosso debate. A conversa, ela é sempre muito bem-vinda. Vocês acham, por exemplo, quando os pais não autorizam, e quero só reiterar isso aqui como uma soma, né? É direito dos pais, os pais conhecem, os pais estão observando, analisando, entendem que este é o modelo certo, isso é diferente, às vezes irmãos ensinam seus filhos de forma diferente. E com base nisso, há aí a autonomia dos pais para dizerem pode, não pode, deve ou não deve, convém, não convém, etc. Tanto a questão da precocidade, começar mais cedo, ou também quanto a diferença de idade. Mas parece que nós estamos sendo empurrados para não dizer não. Nós estamos sendo empurrados, sabe como o rodo? Gente, imagina aquele rodo, sabe aquele rodão passando o rodo? Melhor sentido dessa expressão, né? Vai empurrando a água. Nós estamos sendo empurrados como água que vai sendo empurrado pro canto, entendeu? E que não tem direito a dizer nada. Ou seja, o que o mundo quer? O mundo quer que a sexualidade seja assim, porque vai ser assim, depois vai acabar isso, porque o mundo jaz no maligno. Então, quando você está sendo empurrado para dizer uma coisa que as pessoas querem que você diga, e se você disser o oposto, você está por fora, nós estamos perdendo o direito até de pensar. Exatamente. E eu acho que esta é uma porta que nós não podemos abrir. Não estou dizendo que tem que proibir de namorar. As pessoas estão sendo proibidas de proibir. Estão sendo proibidas de dizer que não pode. Você está tocando num assunto, JR, porque eu também quero entrar nele. As famílias estão a cada dia mais esfaceladas por conta dessa atitude politicamente correta assim, que se dobra ao modelo social de uma sociedade adoecida. Então você não pode dizer não, você não pode comentar, você não pode falar nada, o pai não pode dizer não quero que namore aqui em casa e não quero que venha aqui para casa transar aqui em casa, porque também isso é uma outra realidade que está acontecendo. Aí eu prefiro que fique aqui em casa, durma aqui com a minha filha ou com o meu filho no quarto, para não ir pro motel, para não correr risco. Pelo amor de Deus, vamos também dizer não só os pais de filhas, mas também o pai de filhos, meninos, porque o comportamento bíblico aponta tanto para um quanto para outro. A gente parte da premissa que dentro de casa está protegido. Eu quero dizer que na maioria dos casos a pedofilia começa dentro de casa. Eu quero dizer que a maioria das vezes as violências sexuais acontecem dentro de casa. Então, uma coisa que a gente precisa abordar muito sério: pais, não desistam, pontuam, começando dentro de casa, digam não. Olha, aqui um ouvinte mandou pra gente aqui um texto com foto e com áudio, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu não ouvi ainda, mas o ouvinte escreve: JR, esse debate está muito, muito interessante. Essa semana aconteceu uma tragédia aqui na minha cidade. Ela mora em São Luís, Maranhão. Uma filha matou a mãe com a ajuda do namorado. Tudo porque a mãe não permitia o namoro. Ambos adolescentes, acho que 14 anos, começaram a brigar. E aqui ela manda a foto. A foto é de uma criança, olha bem. Os companheiros aqui estão vendo aqui no nosso estúdio. Olha a cara do menino. Esse é um menino que com essa carinha está na nossa igreja, participando, enfim. E você vai ouvir aqui, o que é isso aí, Marcelo? É o áudio em que a menina confessa que realmente foi ela quem matou a mãe com a ajuda dele e que a ideia foi dela. Eu comecei a sentir raiva dela desde o começo que a gente... Peraí, não tá bom não. Coloca pro lado de cá, nós vamos aumentar, tem que aumentar o seu som aí no celular para ver se a gente consegue dar um ganho especial para poder
compartilhar isso com os nossos ouvintes. Vamos ver se dá. Eu comecei a sentir raiva dela desde o começo que a gente começou a brigar, eu e ela, a gente começou a discutir, aí a gente ficou todo inimigo uma da outra, aí a gente se trocava, morrado e tal, aí eu peguei e fiquei crescendo aquela raiva dentro de mim. Aí fui eu que planejei, aí ele só me ajudou a matar ela. Aí a gente deu toda essa casa nela, aí ela parou, aí a gente ia enforcando ela e ela já tinha morrido. Meu Deus do céu. Esse é um quadro brasileiro. Um abraço para quem está acompanhando a gente em São Luís, em todo Maranhão. É um povo maravilhoso e é uma história muito triste. Quantos anos tem a menina? 14 anos? 14 anos. Olha a frieza com que ela conta o assassinato da própria mãe. É um drama. Você vê que é a frieza própria de alguém que não tem a dimensão daquilo emocional, daquilo que aconteceu. Apenas alguém que não foi contrariado na sua vontade. E isso é um drama que a gente vive porque nós estamos vivendo um tempo que ninguém pode ser contrariado de nada. Você não pode falar mais nada. As crianças estão a cada dia mais cheias de poder, no sentido de uma autoridade sobre todos. Você vê nas idas a shoppings, a lugares coletivos, crianças fazendo verdadeiros escândalos e seus pais completamente sem poder fazer nada, porque agora, se você até dá uma palmada na criança, você é um violento, né? E é onde nós vamos chegar nessa conceituação social que nós estamos escolhendo para viver a nossa vida. Isso é um problema Ficar muito maior com uma frase compartilhada aqui por um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Morador da Baixada preso por suspeita de ligação com o Estado Islâmico. Uma postagem feita há cerca de 10 dias no Facebook jurando fidelidade ao Estado Islâmico foi um dos motivos que levaram a Polícia Federal a prender o senhor Shaer Kalaon sob acusação de envolvimento com terrorismo na tarde de quarta-feira. O suspeito tem residência em Nova Iguaçu e também Copacabana, segundo o site R7. A Polícia Federal acredita que Shaer era pago pelo grupo para recrutar pessoas no Brasil e era investigado pela CIA e pelo FBI dos Estados Unidos. Seu envolvimento com o terrorismo parece ter tido início quando visitou a avó no Líbano em 2013. Na ocasião, ele postou imagens segurando um fuzil e publicou vídeos mostrando como acionar detonadores. Em 2014, ele retornou ao Brasil e foi visto com bandeiras do Estado Islâmico. Ele chegou a ser detido pela Polícia Federal durante a Copa do Mundo, após a polícia descobrir que ele havia comprado uma arma automática. Nas redes sociais não é mais possível encontrar os seus perfis, mas em sites de busca ainda há registro de suas mensagens de ódio. Segundo a família, ele é comerciante, um homem tranquilo, mas ficou com problemas psicológicos após perder o pai, de origem libanesa, há alguns anos. Sua mãe contou que ele toma antidepressivos. A Polícia Federal informou que a prisão foi feita com base na nova lei antiterror para aprofundar a investigação e a partir da identificação de manifestações e promoção de organização terrorista pela internet. Assusta você a ideia de que o terrorismo pode estar mais perto do que se imagina? Você já se decepcionou com o comportamento ou atitude de pessoas próximas que jamais imaginaria ser capaz de fazer determinadas coisas? Como você lida com o medo, a surpresa e a decepção? Pergunta aos nossos ouvintes, inicialmente ouvindo os nossos debatedores de hoje. Bom, é óbvio que isso assusta, é óbvio que isso causa um certo medo. Cabe às nossas autoridades policiais e investigativas
fazer o que estão fazendo. Quero dar parabéns aí a todo o pessoal da inteligência que está trabalhando em cima disso e dizer aos que estão nos ouvindo que a gente realmente tem que estar atentos, né, a essa situação, porque isso não é mais algo só de uma determinada região do mundo. Isso está se espalhando, é uma guerra, e realmente a gente tem que entender como cristão que Jesus está voltando. Eu entendo que o avanço dos veículos de comunicação através das redes sociais está transformando a realidade das fronteiras, né? E até as fronteiras culturais, né? Antigamente você tinha assim, até no Brasil você tinha aquelas particularidades. Estou vendo o Tarso falar do Paraná. Você ia ao Paraná, tinha uma outra realidade. Você ia para Goiás, uma outra. Você ia para o Nordeste, uma outra. Hoje, por conta das redes sociais e a globalização das comunicações, tudo isso fica muito mais transtornado, no sentido de que há uma massa só humana consumindo as coisas que estão nesta rede social. No que diz respeito a isso, as fronteiras vão sendo transtornadas e vai esbarrar num país tradicionalmente pacífico, como o Brasil, de pessoas que reagem até bem pouco em relação a algumas coisas, mas que nós vamos ser afetados naturalmente por toda essa onda que está acontecendo no mundo todo. É ilusão achar que nós vamos deixados de lado porque nada vai acontecer, porque nós somos um povo bom. É ilusão pensar isso, porque entre nós também já há posturas, já há comportamentos bastante contraditórios àquilo que a gente imagina ser o correto. E é ilusão porque é uma realidade. Não está acontecendo, né? A Polícia Federal investigou por conta da suspeita e tem que investigar mesmo, tem que estar atento por conta da realidade que existe. Não é uma coisa que está acontecendo lá do outro lado, lá do outro mundo. Não, está chegando e está chegando cada vez mais perto por conta, inclusive, da volta de Jesus que está aí para acontecer, está às portas, mas que enquanto estivermos aqui, a Polícia Federal tem que estar aí mesmo, é função deles e é a realidade que hoje o Brasil e todos esses países aí têm enfrentado. Não surpreende, então? Vocês não ficam surpresos? Não causa assim, poxa, uma estranheza, dizer, poxa, um brasileiro, entendeu? Um cara que está aqui no Rio, né? Uma cidade que está vivendo violência por todos os lados, mas um tipo diferente, né? Que não é um tipo que tem esse vínculo com uma questão religiosa, política e econômica, como é a questão do Estado Islâmico. Quer dizer, que a gente veja isso nos europeus que estão mais próximos lá, que migram, que estão entre lá e cá, que são expostos a isso diariamente, entendeu? Quer dizer, não causa uma estranheza o fato de nós, aqui no Rio especificamente, tá? Não sermos tão expostos fisicamente, presencialmente a isso, mas como disse o pastor César, as redes sociais elas ampliaram, mas segundo aqui as informações apuradas, quer dizer, o contato dele foi presencial. Então ele teve um contato presencial, fisicamente, trouxe de lá para cá. Me causa estranheza a hipótese de ele ser um desses caras que vão o quê? Arrebanhar, mas tem uma expressão, qual a expressão aqui que eu utilizo aqui? Vamos arregimentar, trazer esse tipo de gente, quer dizer, o cara tem esse recrutar, é o que está na matéria, recruta, imagina a palavra que tá aí, o verbo está relacionado com recruta, quer dizer, se a suspeita dele estar recrutando há tanto tempo, não ficou solto esse negócio até agora? Já ficou, sinal que ele já recrutou alguém. Nesse sentido, é importante avaliar isso também, essa rede de contato que ele tem, que possui. Isso, a gente estranha, mas eu preciso olhar isso com o olhar do que está acontecendo no mundo todo. Nós estamos muito próximos desta realidade pela questão da comunicação. Eu creio, desculpa, pastor, eu creio que o Brasil talvez não tenha no mundo tantos inimigos quanto os países que são aí mais fortes politicamente, economicamente, que sempre estão envolvidos aí em trâmites de paz, né? Você vê que o grande ódio desse grupo específico é Estados Unidos, é a Inglaterra, é a França. São países que estão lutando de fato, assim, estão combatendo contra o terrorismo já há muitos anos. O Brasil, a gente tem assim,
eu creio uma vantagem de não estar tão exposto quanto essas nações. Só que tá, assim, o que me preocupa, pastor César, o senhor falou do poder da mídia. Porque quando você divulga, por exemplo, os vídeos que são vazados, por exemplo, dos atos que esse grupo faz, ele pega aqueles revoltados que antigamente eram partidários ao nazismo aqui no Brasil, andavam carecas e queriam bater em todo mundo. Então, assim, de fato, nós talvez não estamos tão expostos quanto essas nações, mas nós temos um campo muito frágil para recrutar pessoas. Não estamos imunes a isso, né? Não estamos imunes. E eu acho assim, o mais perigoso de tudo isso são aquilo que a mídia está chamando de lobos solitários, que são esses que agem sozinhos, né? Então, pastor, e dentro disso eu ressaltei aqui que ele tomava antidepressivos. Já na França, o quadro era parecido por problemas que foram citados na mídia. Então a gente percebe que esse tipo de ódio que está sendo espalhado, ele encontra corações vazios. Pessoas que estão com problemas seríssimos de depressão e viram lobos solitários, como você está falando, e que antes tinha um tipo de grupo, agora é outro, né? É essa situação de terrorismo mesmo. Claro que a polícia vai investigar, essa lei está aí para isso. Claro, isso não aconteceria se não existisse uma Olimpíada. Não aconteceria. E o legal, assim, JR, é da parceria das polícias, né? O Brasil abrir, né? O Brasil reconhece a potência que os Estados Unidos têm com relação a isso, os anos de experiência, e abrir, eu achei legal isso que eu li no jornal, do Brasil abrir para receber informações, para compartilhar dados, né? Mas é a única forma, né, pastor Tassi? Porque é uma polícia mundial. Se não tivesse controle mundial, porque esses caras migram de um lugar para o outro. Não tem como, quer dizer, o cara vai lá, faz lá, depois ele passa por não sei onde, o rastro fica. A inteligência da polícia é utilizar as redes sociais. Só que existem redes sociais que estão numa internet chamada internet profunda, que é muito difícil, é muito complexo e assim, porque muitas vezes você pode pegar uma pessoa assim e falar assim, isso aqui era um cara com problemas e tal, mas há recrutadores, porque há uma necessidade de transtornar o mundo, há uma necessidade de abalar estruturas desse mundo todo para chamar a atenção para a sua causa. Então, onde tiver aglomeração, onde houver pessoas, onde, por exemplo, o Brasil está na mídia mundial, isso chama a atenção e acaba atraindo essas pessoas. Talvez também. Nem o Brasil como alvo, mas atacar outros que estarão aqui presentes. Um dos grandes crimes terroristas que aconteceu foi numa Olimpíada de 1972 em Munique, vocês talvez nem eram nascidos, quando aconteceu dos israelenses serem mortos, atletas israelenses serem mortos em pleno ambiente olímpico por conta dessa questão dessa beligerância terrorista e muitas vezes radical religiosa. Este é um assunto que nós lamentamos profundamente, vai para nossa oração, como tem que ser sempre. Esse jovem está sendo investigado, se for inocente tem que ser inocentado e essa inocência tem que ser pública. Se tiver algum tipo de responsabilidade, aí é com a justiça que precisa investigar, né? É um assunto novo que chega para nossa pauta, isso aconteceu ontem e ainda estamos sob o impacto de informações e de conhecimento de uma circunstância como essa. Meu coração, 93 FM. Aluno sambou na hora do hino nacional e tomou advertência, hein? A foto de uma advertência escolar está bombando nas redes sociais. O aluno do 6º ano, durante a execução do hino nacional, decidiu sambar e foi advertido por escrito. A repercussão foi imediata. Entre os comentários, risos e aplausos à atitude engraçadinha da criança. O que você acha desse tipo de comportamento, hein? Estão perdendo o respeito pelos símbolos do país? Na sua opinião, o brasileiro deixou de ser patriota? Quando criança, você costumava fazer brincadeiras e piadas na hora de formar para o hino? Falando em hino nacional, você sabe cantá-lo inteiramente? Eu não vou pedir pra ninguém. Por favor, me ajude, não peça isso. Vou chamar a Vanusa. JR, eu achei bem legal esse assunto tá aqui por conta do tema principal do nosso debate, né? Por exemplo, essa criança, ela o que ela fez? Ela foi criança.
Isso é ser criança. Criança é criança mesmo, é espontâneo, né? Por exemplo, cabe ao adulto ter esse coração de criança, mas não ser infantil. Outro dia, numa dinâmica, eu até falei isso. Eu acredito que eu tenho um coração de criança, mas eu não sou infantil, porque aí a infantilidade não tem nada a ver. Mas, por exemplo, e a criança também fez jus à imagem que o Brasil tem fora aí pelo mundo, né? Quando se fala de Brasil, o que lembra? O país do carnaval, o país do samba, das mulheres praticamente nuas ou semi-nuas. Então, assim, eu achei engraçadinho mesmo. Agora, cabe a orientação à criança. Você, então, de que não faria para extravasar. Faria uma advertência? Uma advertência. Você fala o quê? Dessa forma rígida, assim? Eu acho que expor a criança... Tá escrito lá, sambou na hora, não é isso? Sambou na hora do hino nacional. Eu não vejo tanta necessidade de oprimir essa criança, não. Eu não sei a idade da criança. Sexto ano. Sexto 11 ano. anos. Não, já tem. Já é um pré-adolescente aí, né? Já pode levar bronca. Já pode. Eu tava imaginando, eu não tinha me atentado a esse detalhe, mas eu imaginei uma criança aí de 6 aninhos, não, né? Mas aqui 11 anos. Mudou a opinião então agora? Não, nesse sentido já dá pra mudar, porque já é um pré-adolescente. Tem que ter uma consciência. Já tem que ter uma consciência. Agora, eu aproveitando então o tema, é o exemplo também que essa criança está tendo de algumas autoridades que democraticamente foram eleitas e que estão ridicularizando o Brasil. Isso está no inconsciente popular. A revolta é grande. Então é óbvio que a menina tem que ser advertida, o rapaz, também não me atentei aqui, o aluno tem que ser advertido, ensinado, orientado, mas maior do que isso são os exemplos. Então a gente está vivendo um momento num país em que nós precisamos mostrar também que no Brasil a impunidade, ela precisa avançar nesse ponto, e a gente tem que de fato corrigir quem de fato está sambando em cima das nossas leis e daquilo que o Brasil representa. O ouvinte está contando que quando ela estudava numa escola de freira, né? Na hora do hino ela olhou para trás e aí a orelha dela alargou, entendeu? Porque a freira não deu mole, não. O pastor César, esse ambiente de escola, ambiente, sabe, pastores se encontrando, não tem uma zoação? Entendeu? Quer dizer, o ambiente de escola, todo dia a galera tá ali reunida, tem sempre um mais engraçadinho, tem sempre aquele que é o zoado, tem sempre ali e tal, aquelas personalidades todas, né? E que de vez em quando pode assim, desabrochar alguma coisa, que é inconveniente, estou dizendo que convém, não. Mas que pode acontecer de alguém falar assim, duvido. Entendeu? Vou sambar durante o duvido. Eu tenho uma experiência interessante. Eu passei a minha infância essa carinha. Eu passei a minha infância na Argentina. 5 anos da minha adolescência, de 8 às 12. Jesus te ajude. Olha que interessante. Todos os dias, JR, a gente ia cantar o hino. Só um instante, foi castigo? Não, todos os dias na escola se cantava o hino nacional para colocar a bandeira, né? E para poder, no final da aula, tirava a bandeira. Os melhores alunos participavam. Hino nacional argentino. Você estava escola argentina. Escola argentina. Você vê que o comportamento dos argentinos para nós, com relação à nação, é diferente. O Brasil, há pouco tempo, agora começou a questão de panelada, de ir pra rua. Você vê que isso é uma prática muito mais antiga na Argentina, a luta e tal. Então, assim, eu acho que tem que ter respeito, tem que repensar como a gente vê a nossa nação. Eu acho que cantar hino nacional no Brasil não pode ser só pro dia do jogo de futebol, sabe? As crianças têm que ter uma ideia um pouquinho mais abrangente do que é isso. Você acha que tem alguma possibilidade desse fervor argentino ser maior porque eles enfrentaram uma guerra recentemente? Pode ser. A guerra das Ilhas Malvinas. É 82. É recente. Mas assim, aflora um pouco eles mais. Entraram na guerra por causa dessa paixão pela nação. As histórias que a gente ouvia. O adolescente lá conhece a história de Eva Perón. A criança conhece a história de quem foi o Perón, né? Conhece a história, vibra com a história. Então, assim, eu acho que nós precisávamos no Brasil um pouquinho mais de calor, desse patriotismo, dessa defesa pela nação, sabe? Então eu vou por aí. Eu não sei se os debatedores concordam comigo. Deixa eu ir para uma outra linha. Com todo respeito, quem pensa diferente é o meu direito. Eu creio que nós assumimos um comportamento diante das questões pátrias
e você avalia todos os hinos do mundo todo, basicamente todos eles vão falar de guerra, de morte, de atacar, de vencer, de conquistar, e eles são muito beligerantes, são muito... os hinos tratam muito de uma postura de exército, de conquista militar sobre o outro. E eu acho que a gente não dá para comparar aquele tempo na minha infância, que a gente era perfilado e nós estávamos debaixo de um contexto militar de governo, com as posturas do nosso tempo. Eu não acho um desrespeito se nós todos pensássemos em tocar o hino em vários outros ritmos, em várias outras maneiras, além dessa maneira marcial de execução do hino. Isso não disponibilizaria um pensamento ou um conhecimento a mais do hino? E como fazê-lo? Será que nós precisamos ter uma postura evidentemente militar, formal, para respeitar isso a respeito? E aí eu volto à questão de que o Anderson tocou. Eu prefiro um menino sambando no hino do que os políticos em Brasília sambando sobre a bandeira. Mas talvez os políticos sambam em cima das nossas leis porque a gente deixa, porque a gente não tem esse patriotismo. Essa questão de ir para as ruas... Então, será que cantar o hino de maneira marcial, de posição fechada, vai dar a essa sensação de que nós somos um país mais patriótico? Acho que a nossa irreverência brasileira acaba estando na nossa cultura. Então, acho que é um assunto muito bem para debate. Essa formalidade... outro, porque você está dizendo o seguinte, vamos mudar os estilos para cantar a música nacional brasileira. Vamos fazer o povo cantar o nosso hino, mas sem atitude militar. Mas aí eu acho o seguinte, que a formalidade ajuda, pastor, com todo respeito, na questão da reverência. Então, assim, em qualquer ambiente, na disciplina, eu acho que soltar muito, eu acho que pode ferir aí a questão da... Vocês não acham que o fato de nós termos vivido no Brasil sob um período militar bastante intenso e depois disso, a gente quer ficar longe? Quer dizer, se no período era obrigado, os cadernos todos tinham hino. Cadernos, no verso dos cadernos, eu vi isso em fotos do pastor César. É verdade. Eu nunca entendeu? Vultos da pátria, não é isso? nós estudávamos. E tal, quer dizer, aquilo estava impresso no caderno e na cultura, quer dizer, fazia cívica, parte do dia a dia. Organização social e política brasileira. Quando rompe isso, não rompe assim com isso tudo, quer dizer, de alguma forma não vira assim uma coisa... Eu acho que rompe para depois voltar para uma normalidade. Para equilibrar? Para equilibrar. Agora... Como equilibrar se a gente acha que manter uma postura militar é exatamente respeitar? Eu acho que manter o respeito às nossas principais símbolos pátrios tem a ver com as posturas das nossas lideranças. Então, se eu vejo lá um presidente da República mentindo descaradamente, dizendo que não tem um sítio, se quiser dá para mim, mas dizendo que não tem um sítio, dizendo que não tem um triplex, e todo mundo tá vendo, a mentira, isso para mim é muito mais agressivo aos símbolos pátrios do que exatamente um menino de 11 anos sambando na hora do hino. Eu quero dar só uma adendo aqui, que é óbvio que não é toda a classe política, há uma revolta natural, mas não é toda a classe política que está envolvido nisso, mas que é revoltante assistir o que nós estamos assistindo diariamente. Eu quero interagir aqui, trazer aqui, já que foi mencionado algumas vezes a questão política e também a questão social, mas antes disso tem um ouvinte nosso, Juana, pode ser Juana? Tem Juana, não? Juana tá fazendo um pedido especialmente aqui, mas assim, carinhoso aqui, ao pastor Tassi Júnior, entendeu? Diz assim, ó. Canta el himno nacional de Argentina. Juana, pera aí, Juana, tudo bem? Repete aí, Juana. Canta el himno nacional de Argentina. Eu posso escrever, cantar eu prefiro. Olha, o homem o espanhol, o homem não é brincadeira não, rapaz. O homem não é brincadeira. Eu escrevo ele. Deixa eu dizer aqui para os queridos, aqui o site UOL trouxe uma matéria numa discussão sobre o Estatuto da Família, que classifica família como composto por um homem e uma mulher. O deputado Jean Willis trouxe a seguinte reflexão: nem mesmo a Sagrada Família é uma família tradicional, porque pelo que consta nas narrativas bíblicas, Maria concebeu do Espírito Santo. Jesus não é filho de José. Então já começa aí uma família não tradicional formada
por uma mulher que engravidou do Espírito Santo e o filho foi criado por um homem que não era necessariamente pai dele. Então, mesmo na narrativa bíblica, esse projeto não encontra amparo. A diversidade de arranjos familiares já estava presente aí, é o que disse, segundo o site UOL, o deputado Jean Willis. Quero ouvir a opinião de vocês. Eu acho que é uma falta de respeito, eu me sinto desrespeitado na minha fé. Eu prefiro não falar mais que isso. O Jean Willis, eu diria que calado é um grande poeta, né? Porque fala bobagem, uma atrás da outra, e assim, ele não reconhece, quando ele fala uma bobagem dessa, do tamanho do seu desconhecimento bíblico, ele atinge pais, por exemplo, que assumem crianças, que já vêm de outros casamentos, assumem crianças que não são seu filho biológico, até que adotam, e que ele desconsidera essa paternidade. Então, além de tudo, é de uma imbecilidade atroz. Ele não tem argumento, né? Porque ele se diz tão inteligente, e como é que ele conhecendo, porque não precisa nem se estudar muito a palavra, ele mesmo cita que Jesus é fruto do Espírito Santo. O que é que ele tem que questionar? É óbvio que não há argumento. O problema do Jean é que ele tem argumentos muito infundados e, como já disse aqui, é de uma bestialidade que a gente não tem nem muito o que falar. Ele insiste em querer saber alguma coisa da palavra. O que me agrada é o seguinte: a palavra tem muita importância para ele fica procurando subterfúgio toda hora. Ele teria que estudar um pouquinho mais, procurar uma igreja e aprender um pouquinho mais a palavra. Nós vamos receber na segunda-feira aqui a doutora Marisa Lobo, e ela foi caçada como psicóloga no seu direito de se posicionar contra a prática homossexual, contra este tema. Foi caçada, e ela vai estar segunda-feira aqui, certamente, entre outros assuntos, esse assunto virá à tona, e é alguém que está absolutamente inteirada nesse tema e poderá trazer aqui para os nossos ouvintes ainda mais esclarecimentos. Eu digo aqui a vocês o seguinte, uma outra nota: 4 lotes de extrato de tomate das marcas Elefante, Predileta, Amorita e Aro, e um de molho de tomate tradicional da marca Pomarola tiveram a comercialização proibida nesta quinta-feira, e atentem para isso. Isso acontece o tempo inteiro. São lotes, né? Não é toda são lotes, né? Lote tal, tem que investigar e dar uma olhada aí, se tem a marca aí, tem que olhar o lote aí. Vamos atrás, né? Bom, nesta quinta-feira isso aconteceu. Por quê? Porque por conterem pelo de roedor, vou ler devagarzinho. O pessoal tá almoçando agora, é uma ótima. É bom. Por conterem para ver se tem, né? Pelo de roedor em limite acima do tolerado pela legislação. Não, porque... eu fiquei, quando tomei conhecimento disso, pensando assim, qual o limite? Qual o limite? Quer dizer, um pelinho ou outro, assim, 3 pelinhos pode. Sabe, eu confesso a vocês que eu, na minha ignorância em relação a esse assunto, de rato poderia ser admitido? Pois é, eu vou fazer o seguinte, ouvinte, vamos apurar, quer dizer, a nota é essa, não tem nada além e nem aquém da informação, mas eu queria identificar a legislação para ver o seguinte: quanto é? Qual o limite? Entendeu? Asa de barata, pra eu saber assim, quando eu pego lá um extrato, um leite, não sei o que pro papai, eu posso estar assim, além daquilo que tá escrito, porque devia estar escrito, né? Não tem escrito lá, não tem glúten agora. Agora não tem glúten lá, né? Quando tem isso tem pelo menos 3 pelinhos de rato. Uma asa de barata. Uma asinha de barata. JR, o que me preocupa olha o jeito que ela ficou toda assim. Eu tenho horror a rato, eu tenho pânico a rato, eu tenho ojeriza, é uma coisa assim que a hora que a Marcela me passou... Quanto tempo, né? Aí vão dizer assim, não morri. Que não mata engorda. Quando você come algo venenoso e não sabe, né? Por conta da consciência. Eu faço o seguinte, eu como tudo que estiver sobre a mesa, sem fazer pergunta. Ouvinte dizendo, JR, acabei de abrir uma lata da marca tal, uma das marcas aqui. Minha filha, ora. É, filhinha. Ora, peneira. Outro vídeo, JR, eu tô almoçando, kkkk. Cara, informação, né?
Entendeu? Calma aí. Chocolate também? Aí não, peraí, Não, ouvinte. chocolate não pode, não. O chocolate, vai rapidinho, ouvinte, escreve rápido. Não. O quê? Não. Sim. Não pode. Talvez. Ouvinte, chocolate contém partes de barata? Insetos. Uma quantidade de barata. É o sabor. Luciana. É aquele diferencial. Ô, Luciana, vem cá, Luciana, ajuda aqui. Peraí, que eu tenho que rever minha dieta inteira agora. Com Peraí. certeza, já Lá no microfone, Luciana. raízes, então, É isso mesmo, Luciana? JR, na semana passada teve uma outra marca que teve esse problema. De chocolate? Não, do rato. Aí eu perguntei o Juliano conversando, e ele falou que o chocolate também tem um limite de tolerância, né? Que não tem como evitar. Tô fazendo comida agora, já vou trocar pra molho branco, diz aqui o vídeo. Mas olha, molho branco vai usar creme de leite ou leite. Meu Deus. E tem também um nível de tolerância. Tem também o limite. Meu pai isso é terrorismo, cara. Ouvinte aqui dizendo, eu só uso esse, tô almoçando e tenho aqui um extrato de tomate. Olha quanta gente almoçando, hein? Bom apetite, estou comendo lasanha com molho tal. Ouvinte, você já tá aí, já tá na mesa aí. Agradece, entendeu? manda pra dentro com a outra refrigerante, um copo. Eu ouvinte dizendo, é verdade, contra isso também temos que protestar. JR, eu tenho um estoque aqui na minha casa. Olha, o WhatsApp é uma bênção, viu? Eu agradeço muito a Deus pelo WhatsApp. Olha, que é isso, minha gente? Não joga fora não, isso é Vou fazer um extrato de tomate em casa. Vou plantar cacau na minha varanda. Ouvinte, nós vamos ter que fazer uma fazenda particular. Eu tenho a marca que abri ontem. Ouvinte. Vai ser a marca de O Brasil tá virando a China. Olha que quanta gente. Jejum, meus amados. Meu Deus do céu. Bombou. Isso me obriga a uma dieta forçada, diz aqui outro ouvinte. Deus toma conta, diz outro ouvinte aqui. Gente, o negócio não tá fácil não, meu Deus, que horror, vou fazer molho caseiro. Como disse Quem disse que o terrorismo não chegou ao Brasil? Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes pela participação no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito obrigado aqui aos nossos queridos companheiros, pastor César Carvalho, um abraço, meu querido. Eu que agradeço, um abraço a todos e um beijo carinhoso aos irmãos da comunidade cristã Novo Dia. Maravilha, olha, tá estreando agora nas nossas redes sociais, Face, Twitter, o clipe da música Cura para o Brasil, que você já escuta aqui na 93 FM, faz parte dessa nossa campanha Melhora Rio, que nós estamos encerrando hoje aqui. Vários cantores da MK Music gravaram esta música, um clipe maravilhoso, e você vai poder assistir nas nossas redes o clipe da música Cura para o Brasil. Edeni, um abraço, Deus abençoe sempre. Obrigada, querida, eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Quero mandar um beijo para Isabelle Guimarães, que está sempre lá no meu Face comentando. Deus te abençoe, querida, e quero mandar um beijo para Lindete, JR. Que Deus te abençoe, querida, o Senhor é contigo. Lindete, nós estamos juntos nessa batalha. Você é uma bênção, Lindete, é uma guerreira do Senhor. Deus te abençoe, fortaleça. Vamos à luta, Lindete, com a graça do Senhor e com muita fé no nosso Deus. Pastor Tassi, obrigado, querido, um abraço. Obrigado, é muito crescimento. Toda vez que eu venho aqui eu saio mais inteligente dessa mesa. Obrigado, JR. Obrigado à produção, pastor César, que prazer estar com o senhor, pastor Anderson, Edeni. Eu quero também transmitir o meu carinho à nossa congregação, Assembleia de Deus de Bom Sucesso na Barra da Tijuca, e um beijo especial à minha esposa Ana Cláudia, aos meus filhos Nicolas e Thomas. Maravilha, aqui o ouvinte, o pastor Anderson do Carro, muito obrigado, viu? O ouvinte dizendo, joguei meu macarrão fora com molho e tudo. Um abraço, JR, obrigado pelo convite mais uma vez, Marcelo, toda a equipe da Rádio 93. Quero mandar aqui o meu abraço para todos os membros da Cidade do Fogo lá em São Gonçalo, as igrejas espalhadas na região, e em especial quero mandar um beijo pro meu amor, pastora Flor de Lis, te amo, do fundo do meu coração, você tem minha total admiração.
Ouvinte aqui dizendo, aliás, ouvinte não, a nossa equipe, a legislação da Anvisa de 2011 permite apenas 10 fragmentos de insetos a cada 100 gramas de chocolate. Olha, eu ainda estou querendo entender um pouco mais sobre esse assunto. Segunda-feira a gente traz mais informações aqui. Vamos orar, né, gente? Pastor César vai orar conosco agora. Vamos apresentar o tema diante de Deus em oração. Vamos orar aqui pelas pessoas que estão com dúvida com relação a começo de namoro, um tema que nós tratamos, que voltou hoje por conta da pressão dos nossos ouvintes e as dúvidas que surgem. E aí? Com quantos anos pode começar a namorar? Nós tratamos hoje aqui no Debate 93. Tratamos também sobre esse morador da Baixada preso por suspeita de ligação com o Estado Islâmico e ainda o aluno que sambou na hora do hino nacional e tomou advertência. Os assuntos foram ampliados, aprofundados e nós pudemos discuti-los aqui na presença de Deus. E quero dar um abraço para você que está no Facebook agora acompanhando a gente, dizendo que a transmissão está sendo feita ao vivo, que você pode a qualquer momento acompanhar de novo este momento precioso quando nós oramos. E oramos pela cura dos enfermos, oramos pelo consolo aos corações enlutados, oramos pelo nosso Rio e pelo nosso país. Vamos orar juntos? Pastor César vai orar conosco. Senhor, nós te apresentamos todos esses pedidos, todas essas circunstâncias que objetivaram estas conversas, e Senhor, que o coração do teu povo se volte ao Senhor para a tomada das decisões. As decisões que precisamos tomar são inadiáveis, são urgentes, para que vivamos em acordo com a tua palavra. Abençoa cada um de nós pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.